Outra razão também é que as coleções que essas igrejas primitivas não teriam necessariamente sido apenas daqueles livros que veio a residir no Novo Testamento. Eles teriam incluído qualquer um desses outros escritos cristãos que também estavam em circulação. Sabemos, por exemplo, sobre o livro de Tomé, sobre um evangelho atribuído a Maria Madalena, as cartas escritas pelo bispo Inácio no primeiro século, início do segundo século, uma revelação chamada Pastor de Hermas, que também foi amplamente distribuído entre as primeiras comunidades cristãs. Além disso, muito dos conteúdos do que veio a residir nesses primeiros livros cristãos foi originalmente transmitido oralmente. Jesus, certamente, como dissemos, nunca escreveu. Não há nada que ele escreveu em livros para que seu ensino fosse transmitido oralmente e só passou a residir em livros diferentes. Outra razão pela qual as Bíblias são diferentes tem a ver com a história dos manuscritos. Na antiguidade, tudo era escrito à mão. Temos que lembrar, estamos em um período onde não havia impressoras, fichários e assim por diante. Então tudo foi escrito à mão. Quase 6.000 manuscritos gregos do Novo Testamento existem hoje, e nenhum deles é idêntico. Temos menos provavelmente de 60 cópias do Novo Testamento comum. E eles, novamente, diferem tanto no conteúdo quanto na ordem. Os manuscritos eram escritos em papiro. Portanto, sabendo que os primeiros cristãos escreveram muitos escritos, as pessoas realmente querem saber como é que esses livros e não outros passou a residir no cânon do Novo Testamento. Os estudiosos respondem a essa pergunta examinando as citações, ou seja, quando eles estavam escrevendo e citando um determinado livro. Eles trataram isso como escritura. A segunda maneira pela qual olhamos para o que pode ter sido tratado como cânone é olhando listas. Então, talvez no final do segundo século, certamente no quarto século, os cristãos começaram a passar listas de livros que eles consideraram ser escritura. Estas são escrituras. E esses outros, como diria Eusébio, são apócrifos. Eles ainda são úteis, mas eles não têm o status de cânone. Portanto, essas listas, que também são diferentes, fornecem tipos de informações muito importantes sobre o que os primeiros cristãos entendiam para ser o cânone. O terceiro método que os estudiosos usam é olhar no que está realmente nos manuscritos que temos e que sobreviveram até os nossos dias. E aqui podemos ter um melhor sentido, especialmente de rolos mais longos, mas também de códices, porque um códice tem um potencial para conter dentro de si a totalidade das escrituras cristãs, os 27 escritos. Se, no entanto, dermos uma olhada nesses livros, podemos ver que eles não são idênticos aos que vêm a residir nas Bíblias modernas. Portanto, o Codex Sinaiticus está realmente incompleto. Está faltando a primeira metade da Bíblia hebraica, mas presumimos que todos esses textos estão lá. Além disso, contém alguns livros classificados como apócrifos. Por exemplo, 2 Esdras, o livro de Judite, 4 Macabeus. Tem todos os textos do Novo Testamento, todas as 27 obras. Mas o que é realmente interessante sobre isso é que também contém 2 obras não encontradas em qualquer Bíblia moderna. A Carta de Barnabé, o Pastor de Hermas, uma revelação. Então, o que olhar para esses códices nos tem a dizer? É que houve uma fluidez considerável ao longo do período sobre quais livros precisamente deveriam ser incluídos e também em que ordem eles seriam colocados. As Bíblias cristãs geralmente começam com Gênesis, o início, a criação do mundo. No início, Deus criou os céus e a terra, e o final com o livro de Apocalipse, que fala sobre a destruição final e uma nova criação. Mas algumas dessas Bíblias colocariam realmente o livro do Apocalipse no meio dos textos do Novo Testamento. Portanto, a invenção da impressão e a imprensa deram muita estabilidade ao texto. A Bíblia de Gutenberg, de 1454, é certamente uma das mais importantes. É uma Vulgata Latina, ou seja, é uma Bíblia católica escrita em latim, mas este texto é um bom exemplo precisamente do que é realmente uma mudança radical quando estamos falando sobre a estabilidade do texto da Bíblia. Para obter mais informações sobre a história da tradição e os cânones das escrituras cristãs, leia o seguinte ensaio de F.F. Bruce, chamado Tradição e o Cânon das Escrituras. Os estudiosos também continuam a debater se o cânon do Novo Testamento é mais bem entendido como produto do segundo século ou do quarto século.
E que diferença isso faz tanto para escrever a história do cristianismo para os crentes de hoje? O teólogo Irineu, por exemplo, defendeu a limitação do número de evangelhos a um evangelho quadruplo. Por exemplo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como parte de sua oposição aos cristãos que estavam usando evangelhos adicionais. Embora sua visão tenha acabado por dominar a tradição cristã, não está claro, entretanto, se outros cristãos da época sabiam de seu argumento ou, se sabiam, se concordavam com ele. Uma vez que os cânones são estabelecidos, o texto da Bíblia pode se tornar relativamente fixo, mas as interpretações ainda variam enormemente. E uma das maneiras pelas quais essa interpretação acontece é através do que chamamos de paratextos, ou seja, os outros materiais que vêm junto com a Bíblia. Então pode ser, por exemplo, o formato, a maneira como está exposto na página, pode ser notas adicionais no final da página, pode ser mapas adicionados. Existe uma grande variedade de tipos diferentes de materiais paratextuais que você encontra em quase todas as Bíblias. O primeiro tipo, que é muito importante, e isso acontece muito cedo, são as anotações. Ou seja, as pessoas fazem marcas manuscritas nas margens ou podem adicionar na Bíblia impressa uma variedade de tipos de anotações. A Vulgata Latina do século XVI não há apenas marcadores. Eles também indicam, por exemplo, divisões. Temos outros tipos de referência a outros lugares. Existem pequenas ilustrações de letras, há anotações marginais, também há comentários escritos nas margens, há Bíblias que possuem artigos de fé, há relevo, há Bíblias onde o texto está no centro e ao seu redor são colocados comentários de outros estudiosos, intérpretes e assim por diante. Este é o estilo em que se encontraria uma Bíblia judaica, que teria o texto no centro e comentários sobre isso. Isso torna novamente um tipo extremamente interessante de abordagem intertextual. A Bíblia de Scofield, produzida no século XX, por volta de 1909, nela há muitos tipos de paratextos em torno do texto. A primeira parte da Bíblia tem uma introdução, tem alguns textos no meio que se referem a outros lugares na Bíblia, que se referem a determinadas passagens, e notas no final. Esta Bíblia se tornou extremamente conhecida porque no centro de cada página existem referências a outros lugares na Bíblia, que os leitores são aconselhados a recorrer. Em suma, é um exemplo perfeito da maneira como os cristãos pensam que a Bíblia se auto-interpreta. Isso quer dizer que cada parte da Bíblia pode interpretar todas as outras partes da Bíblia, porque é importante que Deus tenha uma voz unificada e coerente, não é mesmo? Isso é enfatizado no princípio protestante de sola scriptura. A Bíblia Poliglota de Plante, do século XVI, na Antuérpia, no início do seu texto, vamos ver um frontispício, uma ilustração incrivelmente elaborada sobre como seria o Jardim do Éden. O termo em latim pietatis concordes, que significa piedade em concórdia, que está colocado nesse frontispício, indica algo sobre como quem produziu esta Bíblia realmente pensa no que a Bíblia traz. Piedade e concórdia. Na Bíblia, escrita em armênio, temos várias ilustrações coloridas. Uma das mais belas é a imagem de Marcos escrevendo o Evangelho. Você pode ver que ele está com a mão na boca, mas observe que também há uma mão descendo no céu, que está sinalizando para ele o que ele deve escrever. Temos a Bíblia de Lutero, escrita na língua alemã, ilustrada, como você pode ver, com estampas muito bonitas, né? Por fim, é importante considerar que a Igreja enfatizou a importância da história para a fé cristã. Como diz Mark Bloch, o cristianismo é uma religião de historiadores. É uma religião histórica não apenas no sentido de que vem do passado, ainda acrescenta, ou está associada a um personagem histórico chamado Jesus, mas por decorrer da crença de que, dentro da própria história, em determinado lugar, em determinado momento, o próprio Deus interviu na humanidade. Felizmente, conseguimos chegar ao final dessa série. Obrigado por chegar até aqui e até mais.